Próximo sábado, dia 2 de novembro, a gente comemora o Dia de Finados. Mas qual é o significado do Dia de Finados? Quem vai falar pra gente? Guilherme Calafiore, que está aqui mais uma vez na nossa entrevista. Obrigado pela presença, Guilherme. Bom dia, tá tudo bem? Bom dia a todos, bom dia Jordevai e essa seleta audiência que você tem nesse horário, nesse Agora Goiás, que é tão importante, levando tantos assuntos interessantes à população desse estado. Que bom, e esse é um assunto muito importante, né? Qual que é o significado do Dia de Finados? O Dia de Finados é um dia especial em que nós fazemos memória daquelas pessoas que nos precedem, porque todos nós vamos passar um dia por essa situação, da situação de morte, a nossa finitude sobre a terra. E a Igreja Católica, esse é um evento, o Finados é um evento católico. Por quê? Ele começa lá no século X da nossa era, com um frade, um beneditino chamado Odon de Cluny, que foi quem fez com que essa data se tornasse um ícone para que rememorássemos aqueles que nos precedem na eternidade. E como é que a Igreja Católica, como é que você explica o fato, por exemplo, da ressurreição? Antes de explicar o fato da ressurreição, eu quero colocar porque essa data, dia 2 de novembro, é logo após a comemoração que a Igreja faz do Dia de Todos os Santos. Mas por quê? As pessoas vão perguntar por que faz essa comemoração logo em seguida? Porque era um costume antigo o sepultamento de pessoas próximo ao corpo de algum santo, alguma pessoa santa. Então, sepultava-se ali o corpo daquela pessoa naquele local, que depois, como nós católicos temos esse conhecimento, é um momento que nós fazemos uma celebração espiritual, religiosa, importante para a despedida daquele ente querido. Quanto à questão da ressurreição, essa questão de ressurreição ela vem do cristianismo, porque Jesus, como agora nós podemos às vezes tocar um pouco mais nesse assunto, que só afeta aqueles que são cristãos, ele pregou a ressurreição dos mortos. Por isso que essa questão é, às vezes, controversa para outras religiões, outras religiosidades que não têm essa fé na ressurreição, que seria o momento de descanso, o nosso descanso sabático junto do Pai, a nossa volta, que é chamada ressurreição. Guilherme, por que a Igreja Católica incentiva os fiéis a rezarem pelas pessoas mortas? Na verdade, essa reza pelas pessoas mortas, ela é um consolo, não é para aquele que foi, mas para aqueles que estão aqui entre nós. Na verdade, é um momento de solidariedade para o fortalecimento daqueles que permanecem. É um fortalecimento da esperança. Isso é que a Igreja Católica faz com que as pessoas, e elas vão à igreja para rezar pelos mortos, mas na verdade não é pelos mortos, estão rezando para si mesmo. E por que a visita ao cemitério? A visita ao cemitério, ela funciona como um cerimonial, uma memória. Por isso que no nosso entendimento, na questão católica aqui colocada, nos cristãos, eles são colocados em cemitérios para que nós depois vamos aquelas pessoas para rememorar aquela vida, aqueles atos, aquele legado que essa pessoa fez entre nós, diferente de outras religiões e outros costumes de outros povos que muitas vezes não têm esse mesmo procedimento. Essa prática é um mandamento da Igreja ou é apenas uma expressão de fé pessoal? Ele, muito bem lembrado, porque desde Santo Agostinho, ele falava sobre a preservação dos corpos, porque na Bíblia está escrito que o teu corpo é a morada do Espírito Santo. Então, quando Santo Agostinho veio e colocou sobre a morada do Espírito Santo, logo depois, os monges beneditinos também fizeram uma reflexão sobre isso
na pessoa de São Bento, o que foi ocasionando estudos e culminou com Santo Odon de Cluny, que fez com que essa data fosse uma data memorial. Mas a Igreja Católica sempre faz esse tipo de memória. Haja vista, porque na Bíblia você pode ver que Jesus foi sepultado, porque é um costume que veio do judaísmo. Então isso vem lá das nossas raízes. E outras culturas, por exemplo, agora até você me forçou a falar umas coisas assim, por exemplo, vamos supor, no Nepal e no Tibete, eles esquartejam a pessoa morta, é costume lá, tá? E colocam no cume dos montes, para que os corvos venham e façam dele a sua alimentação. Outros, por exemplo, vamos citar o caso do México, que é um caso sui generis. Lá, no Dia dos Mortos, eles fazem festa, com doces, com festas mais alegres. E assim tem várias culturas que, ao invés de sepultar os seus mortos, ao invés de colocá-los em um lugar memorial como os cemitérios, eles fazem de outra forma. Eu fiquei até sabendo também que os japoneses, por exemplo, tem uma celebração que eles fazem, que é com festa também, que é para relembrar os mortos, no caso, o Bon Odori. Bon Odori. Que a gente tem aqui em Goiânia. Isso, exatamente. E é uma festa, inclusive os japoneses, eles usam mais a cremação. É diferente, isso hoje nós estamos mais acostumados pela modernidade e essa coisa veio evoluindo, e também nós católicos às vezes fazemos cremação das pessoas que nos precederam, mas não é um costume cristão que está enraizado na cultura católica. Isso é uma inovação. Vamos voltar para a Igreja Católica. Vamos voltar. Eu queria saber para você os principais ritos, as principais celebrações que a Igreja realiza no Dia de Finados. No Dia de Finados, a Igreja vai fazer várias missas. Por exemplo, a Catedral Metropolitana de Goiânia vai ter missas às 6h40, 9 horas, às 11 horas e depois às 18 horas. E também haverá missas nos cemitérios. E às vezes é uma coisa que eu gostaria até de falar com você, Jodê, vai por aqueles que nos assistem, porque esse é um rito cristão que crê na ressurreição, uma festa que lembra a ressurreição e não outra forma de encarar a transcendência. E de que forma? Quando a gente fala na tradição, a gente sempre pensa na preservação, não é isso? Como é que a Igreja trata isso para que cada vez mais esteja fortalecido? Através dos ensinamentos da Igreja, através da catequese principalmente, que é feita na Igreja. Porque o que é a catequese? É uma forma de ensinar a doutrina para que todos tenham entendimento e possam segui-la com certa tranquilidade e conhecimento. E a Igreja sempre procura preservar essas datas porque elas estão dentro da nossa tradição e, mais uma vez eu venho reforçar, é uma tradição monástica que vem lá do século X da nossa época. Então, uma coisa muito antiga. Muito obrigado pela sua aula. Gostei muito, aprendi muito com você hoje. Fiquei muito feliz em ter você mais uma vez aqui, trazendo esses ensinamentos para a gente repassar para o nosso telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você e com vocês que nos assistem neste Agora Goiás. E Agora Goiás sempre é cultura e sempre é conhecimento. Haja visto que todos os assuntos que você traz aqui são muito interessantes. Muito obrigado, um grande abraço para o Guilherme Calafiore, que está sempre aqui trazendo notícias importantes.